dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 17, segunda-feira, outubro. Bom dia, Mauro! Como é que tá? Tudo certo aí? Isis, bom dia! Como vão? Como foi de final de semana? Bom dia, Cris! Ana Tereza, Rossana, tudo bem? Que bacana, retomamos o Despertando. Bom dia, Amanda. Carla, como é que vai? Oi, Luana. Tá em São Paulo, Luana? Bom dia, Stanley. Da onde tu é, Stanley? Bom dia, mãe, tudo bem? Carolina. E aí, povo, bom dia. Começando mais Despertando segunda-feira. Bom dia, Eliana. Tudo bem? Deixa eu tirar a música, senão vai dar problema aí. Que coisa bem boa. Então é isso, começando mais um Despertando. Bom dia, Rosali. Como é que foram de final de semana? Tudo bem? Tudo tranquilo? Coisa boa. Então essa música é Portas. Bom dia, Odete. Portas da Marisa Monte. A pedido da Kátia. Não sei se ela entrou aí. Então a Kátia pediu o final de semana. Toca Portas. Tá bom, vou botar Portas. Bom dia, Grazi. Então, gente, vamos às notícias da paróquia. O Stanley é de São Paulo também. Muito bem, tem uma galera aí de São Paulo. Muita gente de São Paulo. Ó, a Conceição é de São Paulo. Bom dia, Conceição. Muita gente do Rio, Espírito Santo. Tem de tudo que é lado. Então, notícias da semana. Hoje à noite tem Encontro à Comunidade. Nós estamos estudando o livro do Mathieu Ricard. Lendo lentamente. A Arte da Meditação, que é esse aqui que está no Kindle. Arte da Meditação. E a gente vai explorando e fazendo práticas e conversando bem informal. Então acontece pelo Meet. Quem quiser entrar... Olha aí, Kátia. Coloquei a música, mas tu não tava, ó. Valeu? Tá? Cumpri com a promessa. E aí à noite, às 19h15, quem quiser participar, dá uma chamada aí, eu coloco no grupo do WhatsApp, é pelo Meet, tá? 19h15, segundas-feiras, todas as segundas. Terças e quintas de manhã, 7h30, tem meditação também pelo Meet, pelo grupo da comunidade do WhatsApp, da comunidade da Arquitetura da Mente, com a Fabiola. Aí ela conduz uma meditação para o pessoal ficar mais alinhado e se manter sempre na sanga, né? Sempre trabalhando em conjunto. Aulas presenciais, terças-feiras, 19h15, aqui na Biblioteca da Arquitetura da Mente, em Lachoda. Bom dia, Ângela. E quarta-feira de manhã, às 7h15 da manhã. Terça de noite, 19h15. E quarta, às 7h15 da manhã. Tudo isso, né? Tá feito. Bora lá, então. Tá dados as notícias paróquia. Você sabe, alguém quer contar alguma coisa aí? Quer dizer, dar algum recado de algum evento, de alguma coisa? Não? Bom dia, nega. As irmãs Ceruti estão por aí. Então a gente está lendo aqui, ó, Pema Chodron. Quando tudo se desfaz, orientação para tempos difíceis e os tempos estão difíceis. Editora Grifos. Mas a gente segue. Enfim. Bora lá? Todo mundo já com seu cafezinho, seu chimarrão na mão? Então, página 116. Em um grau ou outro, é nesse ponto que também nós nos encontramos. Vamos ver onde é que a gente estava. Logo a gente entra na corrente. Não se preocupe. Podemos nos enganar por algum tempo, dizendo que compreendemos a meditação e os ensinamentos, mas em algum momento teremos de encarar os fatos. Nada do que aprendemos parece muito aplicável quando somos abandonados pela pessoa que amamos,
quando nossos filhos têm um acesso de raiva no supermercado, quando somos insultados por um colega. Como lidamos com o ressentimento quando nosso chefe entra na sala e grita conosco? Como harmonizamos a frustração e a humilhação com o desejo de ser aberto e compassivo, de não ferir a nós mesmos e aos demais? Como conciliamos a intenção de estar desperto e leve durante a meditação com a realidade de que sentamos e imediatamente adormecemos? E quando sentamos e passamos o tempo todo pensando no quanto ansiamos por alguém ou por algo que vimos no caminho até a sala de meditação? Ou quando sentamos e nos contorcemos a manhã inteira porque nossos joelhos e costas estão doendo e nos sentimos entediados e fartos? E em lugar de calma, tensão e ausência de ego, percebemos que estamos acumulando mais impaciência, irritação e solidez. Bom dia, Léo. Este é um ponto que é interessante estar. Para o praticante, esse é um lugar extremamente importante. Bom dia, Márcia. Então, é isso. Tá dito. A gente tropeça, cai, pratica, cai, cai. E avança um pouquinho, cai de novo. É assim. Quando Naropa, buscando o sentido que havia, além das palavras, lembro que o Naropa, então, aquele mestre indiano do século XI, acho que era. Bom dia, Lucilena. Ele é interpelado por aquela mulher na rua, ele era o reitor da universidade, né? E ela disse, você entende tudo que está aí nesses livros? Ele, claro que sim. Mas você entende mesmo? Daí ela começa a rir, né? E aí ele cai na real e ele abandona a universidade, ele vai fazer as práticas para entendimento. É bem rasa essa minha explicação, mas é o que aconteceu. Então isso que aconteceu com o Naropa. Quando o Naropa, buscando o sentido que havia além das palavras que a mulher citou do livro, né, decidiu procurar um mestre. Viu-se continuamente pressionado. Intelectualmente sabia tudo sobre compaixão, mas quando encontrou um cachorro imundo e cheio de piolhos, olhou em outra direção. De modo semelhante, sabia tudo sobre desapego e ausência de julgamento, mas recusou-se a atender seu mestre, quando esse lhe pediu que fizesse algo que desaprovava. Então, a gente sabe muito através do cognitivo, né? Bom dia, Giane. No nível das palavras, a gente sabe muita coisa. No nível da ação, a gente não é tão evoluído assim, não. Nós nos sentimos continuamente sob esse tipo de pressão. É nesse ponto que procuramos alternativas a estarmos apenas ali. Esse é um lugar desconfortável e constrangedor. E frequentemente é nesse ponto que as pessoas como nós desistem. Gostávamos da meditação e dos ensinamentos enquanto nos sentimos inspirados, em contato conosco mesmo e no caminho certo. Mas o que acontece quando começamos a senti-los como um fardo, como se tivéssemos feito a escolha errada, e eles deixam completamente de estar à altura de nossas expectativas? As pessoas que estamos encontrando não são tão equilibradas. Na verdade, parecem bastante confusas. A maneira pela qual o lugar está sendo dirigido não é tão eficiente quanto esperávamos. Até mesmo o professor pode ser questionado. Bom dia, Felipe. Essa situação de pressão é exatamente o ponto em nossa meditação e em nossa vida no qual podemos de fato aprender alguma coisa. O ponto em que não podemos pegar ou largar. Em que somos colocados contra a parede, divididos entre a elevação de nossas ideias e a rudeza do que está acontecendo diante de nossos olhos. Esse é um lugar muito proveitoso. Quando nos sentimos pressionadas, nossa mente tem a tendência de tornar-se pequena. Nós nos sentimos infelizes, vítimas, um patético caso perdido. Embora possa parecer incrível, é nesse momento de desconforto, confusão e constrangimento que nossa mente pode tornar-se maior. Em vez de tomar o que aconteceu como uma demonstração de nossa própria fraqueza ou do poder dos outros, em vez de achar que somos idiotas ou que alguém é grosseiro, podemos deixar de lado todas as queixas sobre nós mesmos e sobre os demais.
Não é fácil fazer isso, né, gente? É possível estar ali, desprotegidos e sem saber o que fazer, apenas estando ali com a dura e suave energia do momento. É nesse ponto que começamos a compreender o significado que está por trás de conceitos e palavras. Então, estão ouvindo aí, pensando, mas é muito difícil, como é que a gente pratica isso? É praticando um pouco cada dia. É como fazer uma dieta, é como ir para academia, é como começar a andar de bike. Tu não vai fazer 100 km na primeira vez, nem 20, tu vai fazer 5, 10, 15, 20. E aí vai indo. É assim, é treino. Só que esse treino aqui ele é bem demorado. E quando tudo desmorona, porque tudo é impermanente, a gente acha que nada funcionou. Só que a gente acha porque a gente continua achando de uma forma completamente errada que as coisas vão durar para sempre. Bom dia, Nara. Inclusive, tudo bem, Nara? Inclusive as nossas... esse momento tranquilo que a gente está, essa vibe, assim. Quando tudo desmorona é bom até para a gente olhar que talvez a nossa calma é uma falsa calma, tem uma fragilidade ali. Existe uma fragilidade. E não há nada de errado na fragilidade. Às vezes a gente precisa se mostrar um pouco frágil. Sem problema. O problema é que a gente está vivendo num mundo em que a fragilidade é um lugar desconfortável de se estar, um lugar de calma. Quem viu o debate ontem, né? Eu vi uma partezinha assim, é muito... Bom dia, Marquito. É muito desagradável. Né? Embora a gente precise ver o debate entre os presidentes, né? E não existe conforto nesse lugar em que a gente está olhando, nem para eles lá, mas para a gente que está olhando e tentando participar de alguma forma. Então, nesse lugar não há conforto. E como é que eu lido com esse distanciamento da mente sem, ao mesmo tempo, não me tornar uma pessoa que não tem um posicionamento? Como é que eu lido com isso? Como é que eu me enxergo nesse momento em que o mundo pede dureza e, ao mesmo tempo, tu tem que manter uma certa serenidade, lucidez, suavidade, leveza, fragilidade, conforto? Bom dia, Karine. Como é que eu lido com isso? Quando eu vejo duas formas esbravejando, vociferando, brigando, e eu digo, eu tenho que escolher um lado que me represente? E aí quando eu olho esse lado, eu olho aquelas pessoas ou eu olho uma plataforma que me representa? O que me representa? Então a gente tem que ir além disso, esse cuidado, assim. Estou falando do debate porque é o que está acontecendo, né? Pode ser jogo de futebol, então. Pode ser comida. Tu quer ir para um restaurante vegano, uma churrascaria. Tudo, o tempo todo. O tempo todo a dualidade está ali. A liberdade é poder fazer essa escolha, mas de um lugar sereno o tempo todo. E isso que é o difícil, porque as pessoas se tornam aquilo, se tornam um ou outro. Não é tornar-se um ou outro que é um posicionamento. Tornar-se um ou outro é apenas ser arrastado por uma energia de movimento. O dia, Rose, aí tu está sendo arrastado pela energia, tu foi pego. Quando tu aceita A ou aceita B, tu foi pego. Aí não há muito o que fazer. Aí não adianta. Não sejam arrastados pelas energias, porque isso também vai passar. Estamos muito acostumados a fugir do desconforto e somos tão previsíveis. Se não gostamos de algo, dirigimos nosso ataque contra alguém ou contra nós mesmos. Queremos ter algum tipo de segurança e certeza, quando na verdade não temos absolutamente nenhuma base que nos sustente. Bom dia, Márcia. Bom dia, Grácia. Rosemary. Isso aí. Da próxima vez em que sentir que perdeu totalmente o apoio, não considere isso como um obstáculo. Pense nessa situação como um fantástico golpe de sorte. Olha aí que possibilidade. Quem de nós pensa assim? Pense nessa situação como um fantástico golpe de sorte. Não temos uma base que nos sustente. Ao mesmo tempo, isso pode nos suavizar e inspirar.
Finalmente, após tantos anos, podemos crescer de verdade. Isso quer dizer assim, quando surge alguma coisa na nossa vida, talvez a gente possa mudar a nossa forma de ver, uma forma que eu estou tentando adotar através de um estudo que eu estou fazendo. O que vem daí? E aí me tornar um pouco mais flexível também. O tempo todo eu estou estudando, me estudando e tentando mudar as características duras em que eu fui construído. E de vários conceitos que eu não concordo com minhas características. Então eu estou sempre em alteração, não estou pronto, nunca vou estar pronto. E aí eu tenho usado isso. O que vem daí? Então surge um obstáculo, surge uma perda, surge um desconforto. E aí eu tenho usado essa frase que eu aprendi com uma professora de yoga, antiga professora de yoga, assim, que não é minha professora de yoga, na verdade, estava lendo os livros dela. E ela diz, o que vem daí? O que pode vir daí? Muito interessante. Surge uma coisa boa, tu pensa isso. Surge uma coisa ruim, tu pensa isso. Ou seja, tu está aberto àquilo, aberta àquela situação, seja o que for. O que virá daí? E aí tu muda a tua perspectiva. O que vocês acham disso? E aí tu coloca esse gatilho na frente, quando acontecer alguma coisa. O que poderá vir daí? Eu estou tentando ver dessa maneira. Como disse certa vez Trungpa Rinpoche, o melhor mantra é Cresça, Swaha. O tempo todo nos são oferecidas mudanças. Podemos nos apegar à segurança ou podemos nos permitir estar expostos, como se tivéssemos acabado de nascer, como se saíssemos para o brilho da vida e estivéssemos completamente nus. Isso pode parecer muito desconfortável ou assustador, mas por outro lado, é nossa oportunidade para perceber que o mundo rotineiro é tudo o que existe, que podemos vê-lo com novos olhos e finalmente despertar do nosso velho sono de ideias pré-concebidas. A verdade, dizia um antigo mestre chinês, não é nem isso nem aquilo. Só um pouquinho que eu tenho que anotar porque me deu um gatilho aqui de um pensamento enquanto eu lia. Depois eu vou voltar a ele dos meus insights. E isso acontece constantemente. Isso pode parecer muito desconfortável ou assustador, mas por outro lado é nossa oportunidade. A verdade, dizia um antigo mestre chinês, não é nem isso nem aquilo. É como um cão ansioso diante de uma tigela de gordura fervente. Pô, que louco isso. Ele não pode desistir dela porque é saborosa demais. E não pode lambê-la porque está quente demais. Que loucura, né? Bom dia, Rosana, tudo bem? A Ana Teresa Barreto escreveu, muito bom pensar e sentir dessa forma. Estamos abertos às mudanças. Da forma que eu estava falando, vamos ver o que vem daí. É bom, né? Eu comecei a usar isso de uma forma, às vezes, muito cognitiva ainda. Vou repetir esse mantra, ver o que rola. E aí eu tenho tentado usar, e daqui a pouco eu já estou começando a usar mais vezes, assim, e está me tirando, porque dá um distanciamento. Lembra do que o Ponlop falou, Ana Teresa? O Ponlop Rinpoche, eu fui no retiro com ele, bom dia, Simoni, e ele dizia, a gente precisa dar um distanciamento do vão, assim, sabe? Um momento de distanciamento, né? E ele fala isso quando estava passando no metrô, ele foi no retiro, ele contou isso, tem no livro Buda Rebelde, eu acho, ou naquele das emoções, um dos dois. E ele diz isso, tem aquela linha amarela do trem, né? Do metrô, e aí tu tem que deixar aquele espaço, cuidado com o vão, né? Então diz isso na plaquinha. Então a gente tem esse distanciamento. Quando eu digo essa palavra, vamos ver o que vem daí, surge um vão. Esse vão é o nosso momento de lucidez. E que a gente tem que ter em qualquer momento. Todos os momentos. Vamos ver o que vem daí. Portanto, como nos relacionamos com essa pressão? Tu também foi no retiro com ele? Imaginei. Ele é maravilhoso, né? Um baita mestre. E é uma figura, né? Ele, eu vejo o Ponlop Rinpoche, quem não conhece procura aí, Ponlop, bem assim. E o Dzongzar.
D-Z-O-N-G-S-A-R, Dzongzar Rinpoche. São dois malucos, dois bem contemporâneos, assim, modernos, e que estão quebrando com todo um modelo. Eles são orientais, mas estão quebrando com todos os modelos que a gente tem de mestres, assim. São poetas. O Dzongzar fez vários filmes, inclusive aquele do Buda, e junto com grandes cineastas, assim. Eles estão quebrando com toda a imagem que a gente tem. Então traz para um lugar mais próximo, assim. Não fica aquela coisa guru, sabe? Não. Quebram com esse sistema e traz aí um monte de informações. São maravilhosos. Tanto que o livro do Pon Lopes chama Buda Rebelde. Então tem uma ideia, né, do sistema. É bom também isso. Portanto, como nos relacionamos com essa pressão? De algum modo, alguém afinal precisa nos encorajar a sermos curiosos diante desse território desconhecido e de uma questão que é irrespondível. O que vai acontecer em seguida? Então esse o que vem daí é estar aberto para o que vai acontecer em seguida. Eu acho que é aquilo, né? Eu estava dando exemplo de se tu pratica alguma coisa, né? Se tu pratica, tu está pronto, né? Tu está pronto para o que vai acontecer. Então, se tu pratica meditação, tem que estar pronto em algum momento para o que vai acontecer. Tem que confiar na técnica. Tem que ter fé, né? Para quem tem fé no budismo também, tu tem que ter fé nisso que tu está fazendo. Quando nos sentimos pressionados, essa qualidade imediata está disponível. Nesse momento desconfortável e ambíguo está a nossa própria mente de sabedoria. Ela está bem ali, na incerteza do caos cotidiano. Bom dia, Angelita. Precisamos de encorajamento para tentar e experimentar esse tipo de coisa. É bastante ousado e podemos achar que não somos capazes, mas essa é a questão. Exatamente aí, nesse sentimento de inadequação e inquietação, está nossa mente de sabedoria. Podemos simplesmente experimentar, não há absolutamente nada a perder. Podemos experimentar deixar de sermos jogados de um lado para o outro pelos conceitos de certo e errado e relaxar na inexistência de um terreno sólido. Por que a gente, vocês entenderam isso? Por que a gente busca sempre um contato? Ontem eu falei há pouco que ontem teve o debate, né? A gente só busca se identificar porque a gente não consegue ficar naquela zona em que não há uma resposta. A gente quer se identificar ou com A ou com B, com o presidente 1 ou com o presidente 2, seja qual for o número que vocês quiserem dar, não importa, pode ser qualquer um, não faz diferença. E a gente busca se identificar porque a gente busca um conceito de criar uma identidade em que aquilo eu crio uma existência. Agora eu existo porque eu estou me identificando. Não te identifica com nenhum. Isso também é uma existência. E também não se identifica com não identificar-se. Fica nesse lugar. E esse lugar não é um lugar de, eu não estou me posicionando politicamente. Alguns vão dizer, por favor, vamos discutir política, a gente pode discutir. Estou pronto para vocês, qualquer um. Não é isso. Parem com esse joguinho. Isso é um joguinho. E estão caindo no joguinho. O joguinho é esse. Quando eu me identifico, está certo, está errado, está certo, está errado, em algum momento tem que parar e dizer, por que eu estou me identificando? Por que eu estou seguindo essa energia? E aí tu para. E aí tu só vê blá 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 ali na frente. Aí tu quebra essa estrutura. Quando tu quebra essa estrutura, há um momento de lucidez. Aí tu compreende e diz, eu estava sendo carregado pelas energias. Não funciona assim, então tá. Lembrem de alguma coisa que vocês fizeram há 10 anos atrás e que estavam extremamente mas olha, aquilo era certo. Não, eu tinha certeza daquilo. E hoje? Tem certeza? Foi carregado por uma energia. A visão ampla é observar isso. Quando a gente está carregado. Isso, nem vou falar. Isso gera uma roda da vida imensa, assim. Depois de 7 anos tu acorda, 10 anos tu acorda. E aí? Quando eu era criança, tinha um livro de figuras com o título A Vida dos Santos.
Era cheia de histórias de homens e mulheres que jamais tiveram um pensamento de raiva ou maldade, que nunca feriram uma mosca. Uau! Achei esse livro totalmente inútil como guia para nós, seres humanos, e como viver uma boa vida. Para mim, a vida de Milarepa é muito mais instrutiva. Ao longo dos anos, à medida que li e reli as histórias de Milarepa, percebi que ela me orientava quanto ao ponto em que estava presa e as razões pelas quais parecia não progredir. Para começo de conversa, Milarepa foi um assassino e, como a maioria de nós, quando pomos tudo a perder, queria reparar seus erros. E como a maioria de nós, no processo de buscar libertação, com frequência falhava redondamente. Então olha aí, gente. Ele mentiu e roubou para conseguir o que queria. Ficou tão deprimido que pensou em suicídio e sentiu nostalgia pelos tempos melhores que já haviam passado. Como para a maioria de nós, havia em sua vida alguém que o testava continuamente e desmascarava sua aparência de santo. Mesmo quando todos o reconheciam como um dos homens mais virtuosos do Tibete, sua velha e vingativa tia continuava a bater nele e xingá-lo. Olha que maravilha. E ele mais uma vez precisava lidar com esse tipo de humilhação. Podemos ficar muito gratos porque uma longa linhagem de mestres trabalhou para manter sua posição, mesmo estando sob uma grande pressão. Vamos terminar o capítulo, falta um parágrafo. Esses mestres foram testados e falharam, e ainda assim continuaram a explorar o apenas ali, sem buscar uma base sólida. Treinaram-se continuamente durante toda a vida para não desistir de si mesmos e para não fugir quando seus conceitos nobres e nobres ideais caíram por terra. Com sua própria experiência, nos transmitiram o encorajamento para não passar por cima dessa grande pressão, desviando o olhar, mas encará-la tal como se apresenta. Eles nos mostraram como experimentá-la plenamente, não como boa ou ruim, mas simplesmente como comum e incondicional. Esse foi o tipo de instrução que Naropa recebeu de seu mestre Tilopa quando começou a tentar descobrir o profundo significado de tudo o que ocorre no caminho. Possamos ser tão corajosos quanto ele foi ao tentar descobrir o que tudo isso significa. Olha quanta coisa. Muita, né? Pego de novo o papelzinho de marcar. Tudo certo? Vamos estabilizar um pouquinho, fazer um aterramento. Vamos tentar aterrar? Tentar. Se coloque numa postura de dignidade. Dignidade é enfrentamento. Dentro das condições que cada um está agora, nesse momento. Dignidade é respeitar a sua condição do corpo e da sua própria mente. Pode ser que a sua mente esteja embotada por alguma coisa, pode ser que não. Embotada do cansaço, do sono, das festas. Não importa. Pode ser que seu corpo nesse momento não esteja funcionando da forma como você gostaria. Dignidade é respeitar esse estado de mente e de corpo, mas se colocar numa posição alerta. Vou convidar que vocês façam uma inspiração profunda pelas narinas e soltem pela boca totalmente. Convido-os a fazer novamente essa respiração. Inspirem profundamente pelas narinas e soltem num longo suspiro. E convido-os a observarem o que surge daí. Convido-os apenas a estarem presentes com qualquer coisa que surja.
mantendo-se nesse momento presente. Presente não comigo, não com os colegas da live, mas consigo. Presente às sensações do seu corpo, às suas próprias emoções, aos seus pensamentos, a tudo que ouve e sente. Estar presente, checando. Ancore, procure ancorar sua mente e corpo nesse momento presente. E para quem vai ficar na prática, continue observando, ancorando na respiração. Para os demais, faça uma inspiração profunda. E procurem manter a atenção plena durante todo o dia. Observem quando vocês são levados pelas energias. Hoje é um dia pós-debate. Vocês serão levados pelas energias o tempo todo. Procurem ver esse momento em que vocês estão tentando se ambientar num lugar de segurança em estar certo ou errado, defendendo A, B, 1, 2, não importa o que. Procurem observar quando estão sendo levados nessa energia, mesmo que sejam favoráveis a certos posicionamentos. Não importa o seu posicionamento. Importa se você está sendo conduzido. Isso que você tem que ver na atenção plena. Observe isso. Vê se isso faz sentido para si. É a experiência no tempo real, cada um com a sua experiência, certo? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa segunda, boa semana e até amanhã, se a impermanência permitir.